Dores musculares e nas articulações são muito comuns em todas as idades. Além de músculos, essas dores podem envolver ligamentos, tendões e os tecidos que conectam os músculos, ossos e órgãos. A quiropraxia é uma técnica manual reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, capaz de prevenir e tratar essas dores que atingem 85% da população mundial. Isso aí, é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio, pela TV Univale. Nós sempre lembramos que você também pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @Viva Voz Univale. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso mesmo. Hoje o nosso entrevistado é o Ryan Orlando Kinalski, que é quiropraxista, atende aqui na clínica Neoquiropraxia, aqui em Itajaí. Obrigada pela participação, então, Ryan. Eu que agradeço. Bom, Ryan, as pessoas, em termos gerais, têm uma ideia um pouco imaginária, vamos dizer assim, né, da quiropraxia, né? Eu acho que muita gente associa aqueles rápidos movimentos que o profissional faz com as mãos em alguma parte do corpo e tal. Mas como é que funciona a quiropraxia em termos gerais? Você falou aí da impressão que a gente tem, né, das terapias manuais. O que acontece? Muita gente que não conhece a quiropraxia acaba procurando na internet e vê uma gama de vídeos ali e muita gente se assusta. Muito do que se encontra no YouTube não é quiropraxia, mas põe o nome ali. Exatamente porque existe um problema aí de regulamentação no Brasil. Que aí qualquer um pode usar o nome quiropraxia que está dentro da lei. Não é um problema isso. Mas aí as pessoas veem esses vídeos, veem estralos ali e acabam se assustando um pouco. Mas a quiropraxia desmistificada, ela não é tão assim. Tem gente que acha aí, por exemplo, que a quiropraxia é uma técnica milenar da Índia ou algo assim, e na verdade não. A quiropraxia, ela foi criada em 1895 por David Palmer. David Palmer, lá nos Estados Unidos, é um canadense, e ele descobriu a quiropraxia sem querer. Um profissional conhecido dele, ele trabalhava com terapias magnéticas na época, que já era uma coisa revolucionária, e esse profissional aí que estava trabalhando, era um zelador, ele chegou e disse, tô com uma surdez aqui, eu sou surdo há 17 anos. Ele tinha um zumbido no ouvido, meio tapado assim, e isso aconteceu depois que eu machuquei o pescoço. Chegou para o David Palmer disse, não, deixa eu dar uma olhada no teu pescoço aqui. Quando ele viu, existia ali um edema muito grande, um inchaço muito grande nesse pescoço, ele disse, deixa eu mexer aqui. Mexeu, e essa pessoa que era o zelador, o nome dele é Harvey Lillard, logo depois, questão de meia hora, ele passou a ouvir. Então, logo de cara, o David Palmer, que foi o criador da quiropraxia, ele disse, meu Deus, eu descobri a cura da surdez. Ele pensou primeira coisa que ele pensou. E aí ele passou a propagandear, cura o surdez. Olha só. E, na verdade, muitas pessoas passaram a vir de todos os Estados Unidos na época para curar suas surdezes, e claro, a maioria não foi curada. Então, o que aconteceu aqui? Mas ele foi notando que um se curava de surdez, o outro começava a melhorar da gastrite, o outro tinha o ciático melhorado, o outro parava com a dor nas costas, a dor de cabeça, tinha um outro que tinha problema de tireoide, parava. Então, várias pessoas foram melhorando de várias coisas. E ele não conseguiu associar isso a nada. Então, ele imaginou que tinha descoberto a cura para tudo. Claro que ele estava errado. Anos depois, o filho dele que chegou e disse, não, o que a quiropraxia faz de fato? Quiropraxia, ela encontra vértebras na coluna. Ao longo da nossa coluna, nós temos 24 vértebras que se mexem. Quando essa vértebra se mexe de uma maneira indevida, ela sai da posição e ela afeta o sistema nervoso. Isso a gente chama de subluxação. A subluxação é a causa da quiropraxia existir. O que um quiropraxista faz? Ele encontra essa subluxação e corrige ela. Fim de papo. É isso. E isso pode repercutir em vários pontos do seu organismo. Sim. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o que protege o teu cérebro? Vamos começar por aí. É o nosso crânio. É um osso. O sistema nervoso, ele é um tecido tão sutil que ele precisa de uma proteção maior. Por isso tem ossos envolvendo. E dentro da coluna passa a medula. A medula é uma continuação do cérebro, que é aonde transita a maioria das informações que o cérebro manda para o corpo.
Então, supondo que teu coração está batendo agora, isso está acontecendo porque o cérebro manda informação que desce pela medula, por dentro da tua coluna, e chega no coração. Seguindo essa lógica, se tiver no meio do caminho um bloqueio, o que vai acontecer com esse coração? A tendência é esse coração não responder tão bem à sua comunicação com o cérebro. E com isso, várias coisas vão acontecendo aí. É um coração que diminui um pouquinho, começa a dar arritmias. É um pulmão que pode ter uma asma aí. Inclusive, muitas pessoas melhoram de asma dentro da quiropraxia. Não que todas melhorem, claro, mas muitas pessoas melhoram. Por quê? Porque o corpo ele entra numa sintonia. E essa sintonia, onde ele está perfeitamente alinhado, faz com que várias coisas aconteçam. O próprio corpo ele tem essa capacidade de cura. Todo mundo sabe, né? Se claro, nós nos cortamos, certeza, não é o band-aid que faz curar. É o próprio corpo que faz isso. Sim. Então, dado a faca e o queijo na mão do corpo, o corpo só tem que cortar. É simples. Ryan, claro, todas essas técnicas, elas ajudam a melhorar muitas coisas, mas a quiropraxia, ela também ajuda na prevenção de algumas dores? Sem dúvida. Sem dúvida, porque quando o teu corpo está sintonizado, quando ele está ajustado, alinhado, que é como a gente costuma dizer dentro da nossa profissão, o teu corpo ele trabalha melhor, ele está mais inteligente. Então, todos os órgãos do teu corpo, todos os músculos, eles passam a entender e interpretar exatamente o que o cérebro está mandando. E isso dá uma diferença no dia a dia, porque esse corpo, essa sintonia faz com que tu tenha um sistema imunológico melhor, um sono melhor, uma concentração melhor. E isso tudo vai te ajudando no teu dia a dia também a evitar algumas aí, às vezes alguma dor, às vezes algum incômodo, alguma doença. E isso acontece bastante. Agora, fala um pouquinho dessa tua experiência clínica, né? Que tipo de lesão, que tipo de situação você costuma atender na sua clínica? O que mais aparece, carro-chefe, é hérnia de disco e dor de cabeça. Isso disparado, dor ciático, hérnia de disco, dor de cabeça. A maioria das pessoas vem por isso. Existe aí uma porcentagem pequena de pessoas que vêm pela prevenção. Mas, claro, isso não está na cultura de nós brasileiros ainda, essa questão da prevenção. E essas pessoas que procuram, elas vêm porque já existe um estresse nas suas colunas. E o que nós fazemos é retirar esse estresse da coluna. A gente devolve a posição das vértebras de forma que esse corpo passe a ficar alinhado. E aí, claro, muitas dessas pessoas passam a ter uma melhora das dores ciáticas, das hérnias de disco, mas também notam que começam a dormir melhor, começam a respirar melhor, começam a se concentrar melhor e várias outras coisas passam a melhorar dentro da vida dessa pessoa, talvez porque aquela vértebra ou aquela dor que estava incomodando no início já está se aliviando. Agora, você falou em dor de cabeça, né? Por que a dor de cabeça é um dos sintomas principais, né? Já que a gente imagina sempre a coluna, como você mesmo disse, como foco principal da quiropraxia, né? A dor de cabeça ela tem várias causas. Tu pode ter dor de cabeça porque tu tomou um porre na noite anterior. Tu pode ter uma dor de cabeça porque, para as mulheres, está de TPM, está menstruada. A pessoa pode ter uma dor de cabeça porque está com fome. Quantas coisas podem dar dor de cabeça? Pode estar também com dor de cabeça porque está estressada. A tendência é essa musculatura aqui do pescoço ficar mais tensa e isso começa a irradiar lá, às vezes para as têmporas, para a parte frontal da cabeça. E o que isso está acontecendo aí? Muitas vezes a musculatura já está muito contraída devido a esses estresses. Talvez essa pessoa lá no pescoço ela tenha uma vértebra que já está mal posicionada, talvez há muito tempo, talvez desde a infância, e isso vem gradativamente piorando. Eu conheci pessoas já que tomavam remédios só para caso tivesse uma dor de cabeça. Imagina, acorda, toma um Dorflex para prevenir. Vai saber que eu tenho uma dor de cabeça, não sei. Mas eram pessoas que já estavam aí com esse ritmo de vida, né? Claro. Então, o que acontece? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui da parte anatômica do corpo, mas a região do pescoço, ela é muito importante para toda a coluna. Uma vez que o pescoço está em dia, está no lugar, a tendência é essas dores irem diminuindo. A tendência também é tu assumir uma postura mais confortável, mais agradável. Vamos botar aí um exemplo, a geometria e o balanceamento de um carro. Supondo que tu tenha um pneu ali que está, um eixo está sendo consumido mais. Então, o pneu consome mais, às vezes a roda entorta, e tudo isso acontece. Então, o que a gente faz é essa geometria e balanceamento. E dessa forma, o corpo vai naturalmente se entendendo com ele mesmo. Ryan, existe alguma idade, né, específica para fazer esse tipo de tratamento ou não? Não existe. Não existe. No geral, as pessoas, como eu disse, elas ainda vêm pela dor.
Então elas não imaginam que o filho de 2, 3 meses possa ter uma vértebra fora do lugar. Mas vamos pegar um exemplo aí. O que acontece muito? Na hora do parto, o parto já é um estresse gigante para a criança, independente do tipo de parto. O que está crescendo bastante é o humanizado. Mas fora esse, o parto já é um estresse para a criança. E o estresse é o principal causador de vértebras mal posicionadas. Então, às vezes ali acontece de pegar de mau jeito a criança, aquela criança que tem os ligamentos todo molinho e tudo, e aquela criança, desde às vezes o primeiro minuto de vida, pode ter um bloqueio na coluna. E ela não vai reclamar de dor nas costas. Talvez ela venha reclamar quando tiver 30 anos, mas vai passar uma vida inteira diminuindo suas funcionalidades. Imagina, pode ser que com 5 anos não está se desenvolvendo tanto quanto os outros coleguinhas. Pode ser que com 10, 11 anos não está prestando atenção direito na escola. Com 15 anos, se for uma moça, já começa a ter TPMs fortíssimas. Problemas menstruais, às vezes com excesso de fluxo, falta de fluxo. E a coisa vai piorando gradativamente. E a pessoa, às vezes, passa uma vida inteira com aquela coluna fora do lugar e não sabe qual é o motivo. Às vezes tomando remédios alopáticos para outras coisas, sem saber que o problema é coluna. Agora, fala um pouquinho como é que você faz a análise da condição daquela pessoa que te procura. Né? A pessoa chega normalmente com aquela sensação de dor, né? Um pouco definida, vamos dizer assim. Né? Dor nas costas, pronto, tenho dor nessa região, sei lá. Como é que você faz para identificar e chegar ao ponto específico que você precisa trabalhar? A primeira coisa que a gente faz dentro do nosso trabalho, dentro do nosso consultório, é ver os exames. Como que estão os exames de imagem dessa pessoa? Nós costumamos pedir um exame de imagem que é uma tomografia do pescoço. Nesse exame a gente consegue ver o teu pescoço em 3D. Por que o pescoço? Meu problema é lombar. Como eu falei, pescoço é a região mais importante. Se o pescoço está em dia, no geral toda a coluna acompanha isso. A pessoa sente a dor na lombar, mas quase 100% das vezes ela vai ter uma vértebra no pescoço que vai estar ali gerando um efeito cascata, que vai fazer às vezes um ombro ficar mais elevado, um quadril mais elevado, uma perna mais curta, uma dor no joelho, enfim, isso tudo vai gerando esse efeito cascata. Então o que nós fazemos? Nós vemos esse pescoço, nós fizemos uma análise de todos os ângulos que essa pessoa precisa e nós criamos um ajuste personalizado dentro do que aquela pessoa precisa. Supondo que ela tenha a primeira vértebra, que é aqui a primeira saindo do crânio, do pescoço. Supondo que ela precise de um ajuste ali. Nós conseguimos identificar como é que ela está mal posicionada. E a gente consegue ver no exame se ela está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente. A gente consegue ver isso. A gente consegue ver qual o tamanho do desalinhamento, quais os ângulos que a gente precisa usar para corrigir essa vértebra. E, no geral, uma vez corrigido o pescoço, todo o corpo, que é um espelho do pescoço, tende a se corrigir de acordo com isso. Incrível, né? E aí as manobras são mesmo manuais, né? Porque eu mesma abri o programa com essa informação, que é uma prática manual. Aí você, com as mãos, consegue... Como é que é essa parte especificamente, que é a parte prática mesmo, né? Então, a quiropraxia, ela tem várias vertentes. Certo. A mais conhecida é essa que é a tradicional, que se fala muito nos estalos, que é o que se vê hoje em dia no YouTube, nos vídeos. Certo. Enfim, essa é a quiropraxia onde dão os estalos e são as terapias manuais normais, as manipulações. Certo. A maneira que eu trabalho, ela não envolve isso. Então, eu não faço estalos na coluna da pessoa. Eu uso uma outra técnica onde a gente corrige as vértebras de uma maneira bem sutil, bem suave e sem estar aí tracionando o pescoço das pessoas. Essa técnica aí da terapia manual, ela é muito boa. Ela é excelente, mas não é a maneira que eu trabalho. A maneira que eu trabalho é uma maneira que as pessoas, ao meu entender, elas se sentem mais confortáveis, justamente por não ter esses estalos aí. Certo, eu até citar porque a gente pode interpretar como um certo tipo de massagem, né? Muita gente vê dessa forma. Mas também após a sessão, muita gente acaba sentindo dores, porque é friccionado em um lugar específico. Acontece de pessoas desistirem de fazer o acompanhamento total por sentirem dores? É normal sim. Dificilmente elas param de vir por causa de dores que são geradas após o ajuste. Porque o que acontece? Numa vez que a gente corrige a vértebra, o corpo inteiro vai tentar se corrigir. E isso é uma capacidade natural do corpo, a mesma capacidade da cura que eu tinha explicado antes. Então, o que acontece? Às vezes, uma musculatura que não estava ativa
começa a ficar ativa. É a mesma coisa que você começar na academia. Vai ter dor. Claro. Porque a musculatura foi ativada. Sim. Então, às vezes, meu pescoço está doendo um pouquinho. Por quê? Porque essa musculatura foi ativada para trabalhar para a tua melhora. Isso acontece ao longo do corpo também. Porque o corpo está entrando num eixo diferente daquele que ele estava acostumado. A coluna está se renovando. E isso é normal. É um processo normal que a maioria das pessoas passam. Não costuma durar muito. Costuma durar um dia após o primeiro ajuste e após isso costuma melhorar. Então não acontece muito das pessoas desistirem por causa disso. As pessoas costumam seguir bem regradinho aí. Certo, então nós vamos para o intervalinho rapidinho, logo mais voltamos com o Viva Voz, falando hoje sobre quiropraxia. Estamos de volta com Viva Voz. O assunto de hoje no programa é quiropraxia. Nós estamos recebendo o quiropraxista Ryan Orlando Kinowski. Ryan, vamos falar um pouco sobre a sua formação profissional, né? Como é a formação de um quiropraxista? Formação no Brasil, ela é um pouquinho menos extensa que nos Estados Unidos. No Brasil, ela tem duração de 5 anos. E fora do Brasil, são 6 anos e meio. Então, quem trouxe essa formação para o Brasil foi primeiro a Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, e logo após a Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. São as 2 únicas faculdades no Brasil que proporcionam a graduação em quiropraxia. Muitas pessoas acham que é necessário ter uma formação anterior para ser quiropraxista. Certo. E não, é uma faculdade Já específica com o nome quiropraxia. Graduação bacharel em quiropraxia. Daí a sua formação foi onde? Foi na Universidade Fevale, são 5 anos de duração, 4.200 horas, e nós temos bastante aí anatomias, fisiologias e tudo que compõe aí o importante para a nossa saúde. Aliás, você, antes da gente iniciar a entrevista, comentava sobre a difusão dessa profissão pelo mundo, né? Que dados você tem sobre isso? Estados Unidos tem bastante gente trabalhando? Sim. Nos Estados Unidos, atualmente, são 63 mil quiropraxistas atuando. Todos graduados em universidades lá, porque lá não existem outra forma de ser quiropraxista. Então, acaba sendo a 2ª maior profissão dentro da área da saúde nos Estados Unidos, perdendo só para a medicina. Olha só. Na Austrália, por exemplo, é a 3ª, perde só para medicina e odontologia. No Brasil não. No mundo inteiro, essa profissão ela é difundida. E o Brasil ele está engatinhando aí. Nós temos aí 17 anos desde o início da formação, das formações em faculdades. Então, são menos de 1.000 graduados no Brasil atualmente. São pouquíssimos. Pois é. Certo, e você acredita que então a tendência é que esse número aumente cada vez mais devido à popularidade dessa técnica? Sim. Sim, porque todo mundo que vai a um quiropraxista, são poucas as experiências ruins que eu já ouvi. A maioria das pessoas vai e adora, veste a camisa. I love chiropractic. Tem muita gente que usa isso. Legal. Então as pessoas gostam bastante, indicam. Eu vejo um futuro promissor aí para a nossa profissão. E resultados, né? E das resultados, pessoas... que é o que a gente procura, né? Hoje em Com dia. certeza. Bacana. E a outra informação que a nossa produção levantou é que o Ministério da Saúde incluiu em março deste ano 14 novos tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais também, né? Dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Qual é a situação da quiropraxia dentro do sistema de saúde no Brasil? Já é aceita, já é praticada também? Sim, ela já existia, mas não proporcionada pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, eu já consegui trabalhar dentro da faculdade numa UBS, como é que chama? Nos postinhos de saúde. Então ela já era aceita, mas de uma maneira bem diminuta. Certo. E hoje ela já está galgando os passos aí para se tornar uma profissão um pouquinho mais reconhecida, tanto que já está aí nos postos de saúde Que bacana. do Brasil. Bom, e de acordo com a Associação Britânica de Quiropraxia, o jeans no modelo skinny pode ser uma das principais causas de dores nas costas, nas mulheres principalmente, né? E o grande problema é que a dificuldade de locomoção provocada por esse modelo de calça possa provocar essas dores. Existem alguns outros tipos de roupas que podem causar dores, incômodos? Acredito que as mulheres sabem a resposta. Salto alto. Ah, claro. Salto alto, com certeza. Salto alto é um dos inimigos número 1 aí da maioria das mulheres. Por quê? É uma posição que não é natural para o corpo. Acaba mudando o teu peso, o teu centro de gravidade. Trabalha musculaturas diferentes. Claro, não é uma festa numa noite que vai te fazer aí gerar, às vezes, uma dor, um desconforto ou mesmo uma vértebra fora do lugar.
Porém, tem pessoas que usam isso diariamente. Sim. E um estresse contínuo é a grande causa dessa coluna aí sair fora do lugar. Legal. Agora, Rayan, a gente tem que tocar num assunto bem sério, que a gente achou uma notícia bem difícil, que aconteceu em outubro do ano passado, a morte daquela modelo Kate May, que você deve ter acompanhado isso, e a causa da morte parece ter sido o erro de um quiroprático, né? Que fez uma manobra lá, uma contusão, que acabou causando a ruptura de uma artéria vertebral, cortando a circulação de sangue dessa modelo, né? Como é que você vê essa notícia? O que você acha que aconteceu? É uma notícia triste. Não tem muito o que explicar. Foi um quiropraxista de fato que fez. Ele sabia o que estava fazendo ou não sabia. Não posso afirmar pelo lado dele, mas sim é uma notícia trágica. A boa notícia é que dentro da quiropraxia, ao longo de 127 anos de história, isso aconteceu 4 vezes. Ao longo de muitos e muitos ajustes e muitas pessoas isso aconteceu. Certo. E, às vezes, não é em decorrência do ajuste. É em decorrência, às vezes, de uma pessoa que já tinha uma tendência a ter, às vezes, um AVC, a ter um infarto, algum problema, e essa pessoa, por azar, passou na mão de um quiropraxista. Eu não estou absolvendo os quiropraxistas aqui. Claro. Eles têm que saber o que eles estão fazendo. Mas isso também acontece muito em manobras. Essas manobras que são muito bruscas e que acabam aí tracionando essas artérias vertebrais que passam no pescoço. Esse é um dos motivos também pelo qual eu não uso essas manobras. E no caso, o certo então seria fazer exatamente um exame antes de fazer a prática, né? Porque eu acredito que tem algum quiropraxista que não faz o exame para ver se a pessoa pode fazer a técnica ou não. Como é que você vê isso? A maneira que eu trabalho é usando exames. Eu conheço profissionais que não usam os exames e eu não posso falar por eles, a verdade é essa. Mas todos eles têm um resultado muito bom dentro das suas práticas. Eu não conheci até hoje alguém que matou alguém. Certo. Então, está todo mundo aí causando um benefício gigante para a sociedade, para as pessoas terem menos dores e uma saúde mais completa, mais digna. Legal. Rayan, outra coisa que a gente descobriu é que jogadores da seleção brasileira de futebol também utilizam da quiropraxia para, enfim, organizar a sua musculatura, e dores contra dores e tudo mais, né? É bacana para atletas? Qual é o benefício que um atleta pode ter utilizando da quiropraxia? Ah, sem dúvida. O atleta, ele quer sempre o máximo do potencial dele, em tudo. Ele quer correr mais rápido, ele quer saltar mais rápido, ele quer ter mais explosão muscular. E quem é que faz tudo isso? Quem é que comanda, orquestra tudo isso? É o nosso cérebro. E esse cérebro ele tem que se comunicar com esses músculos de uma maneira equilibrada, exatamente como ele manda. Agora, voltando lá à questão inicial, se de alguma maneira aquelas vértebras estão interrompendo a comunicação desses órgãos, muitas vezes essa é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar. O corredor, aí, o Usain Bolt, todo mundo conhece, ele não corre sem ver se a coluna está em dia. E isso acontece, dá para ver, tem fotos dele antes das corridas, vendo se a coluna está tudo bem, para depois poder correr. Ele é só um exemplo. Aí na última Copa Mundial que teve aí no Brasil, os brasileiros, agora fica até feio dizer, né, depois do 7-1, Ah, meu Deus. mas eles sim faziam quiropraxia para manter tudo em dia. Legal. Bacana. Pegando o exemplo da dor de cabeça, que você falou que é um dos principais sintomas que são procurados, você acredita que é necessária ainda a utilização de medicamentos para essas pessoas ou só a técnica da quiropraxia já é suficiente para sanar essas dores? A quiropraxia, ela não passa por cima dos medicamentos. Se a pessoa está tomando algum medicamento para dor de cabeça, porque algum médico recomendou, que ela continue tomando remédio e siga as orientações médicas. Certo. Eu nunca passo por cima de uma orientação médica. Porém, como eu disse, a maioria das pessoas toma remédio só porque tem dor de cabeça, toma um Dorflex, um Torcilax, aí ela se automedica. E essa automedicação ela também gera um estresse, porque remédio é toxina. Excesso de toxina no corpo é um corpo que trabalha com já uma certa deficiência, ele se esforça para fazer as mesmas atividades. Então, tem pessoas que precisam de remédios. E tem pessoas que não. A grande maioria não precisa.
Legal. Rayan, a gente está indo para o finalzinho. Eu sei que a gente já falou de várias situações em que a quiropraxia pode ser interessante, né? Mas para quem você diria que essa prática é uma boa pedida, né? Para que tipo de situação que você indicaria a quiropraxia? Todas as pessoas que têm coluna. Matou a minha pergunta. Sério? A coluna, ela é um órgão essencial no nosso corpo. Nós devemos cuidar dela. Nós, no geral, nos preocupamos com ela quando ela dá sinais. É bem comum, assim, vamos pensar aqui. Nós estamos dormindo e aí toca o alarme de incêndio. Aquele alarme de incêndio é uma coisa boa ou ruim? Uma coisa boa, porque ele vai fazer tu te levantar, tu procurar ajuda, ligar para o bombeiro, apagar o incêndio e sair correndo de casa. Da mesma maneira, essas pessoas que estão com dor, elas estão sendo avisadas que a casa delas está pegando fogo. E algumas não querem, simplesmente, não, desliga esse alarme aí, eu não quero, eu quero voltar a dormir. Então, se o teu Legal. corpo já está dando sinais, significa que você precisava, talvez, há uns anos já. Legal. Então tá, a gente vai agradecer a sua presença aqui. Nós conversamos com o Rayan Orlando Kinauski, da clínica Neoquiropraxia aqui de Itajaí. Obrigada, fechamos por aqui, né, Nicole? Fechamos por aqui. Obrigada também, Rayan. Obrigada a você que acompanhou o Viva Voz de hoje e até o próximo programa. Tchau.